Muito boa tarde para você conectado aqui na página Os Atalaia, criado no ano de 2014, feito aí para levar a mensagem, a boa nova a todos que habitam na face da terra. No meu Hugo Pereira, hoje vou trazer uma novidade muito legal para vocês, que é uma série de lives a respeito de diversos temas que estaremos trazendo aqui com várias pessoas engajadas na obra, engajadas nos assuntos bíblicos, para que vocês possam ter um conhecimento, um discernimento um pouco maior. Tudo bem? Hoje a gente vai começar com um tema que vem deixando muita gente integrada ultimamente, que é a vida útil do cristão, né? Sobre a vida útil do cristão. Você, como cristão, qual utilidade tem para a sociedade, né? Uma vez teve até uma lição da Escola Sabatina que falava sobre o papel da igreja perante a comunidade. E lá nessa lição trazia alguns fatos, né, importantes, alguns questionamentos que a gente tem que pensar às vezes. O primeiro é, se a igreja que você frequenta sair daquele local, daquele bairro, enfim, daquela cidade, dependendo do tamanho da cidade, alguém vai sentir falta? Ou vão dizer, como diria o outro, né, graças a Deus. Então, o cristão, além de tudo, nós sabemos, deve ter uma vida útil, ter ações úteis para quem ele ama, para quem ele procura apresentar Jesus e apresentar a salvação. Diante disto, a gente pensando em tudo que vem acontecendo nos últimos meses, desde março, com o início da pandemia do novo coronavírus, o que nós temos feito como cristãos para poder impactar na vida das pessoas. Os números oficiais dão conta de mais de 5 milhões de casos e pouco mais de 162 mil mortos pela pandemia. Só que o problema, nós sabemos, além de ser a perda, né, das pessoas, é um problema de falta de esperança. As pessoas que estão assistindo o noticiário, que estão ligadas hoje 100% nas redes sociais, tem um sério problema de esperança. Quando vê, agora, por exemplo, no caso da segunda onda, tá todo mundo com medo, né? Muito espantado, vai fechar tudo de novo, a gente vai passar fome, vamos todos morrer infectados pela pandemia, outros, se a gente tomar a vacina, vamos morrer, o pessoal está querendo matar todo mundo. O que está faltando para essas pessoas, né? E o que você, como cristão, né? O que nós, como cristãos, temos feito a respeito dessa importância, da importância de ações úteis e que moldem de fato a vida das pessoas, né? Que também mudam a vida das pessoas, que também mudem, né, a vida das pessoas. Então, esse é o tema principal hoje que a gente vai tratar. Traremos aqui, né, 3 pessoas extremamente engajadas na obra, extremamente importadas com aquilo que estão fazendo em relação ao evangelismo, em relação à vida do próximo, e essas pessoas vão falar um pouco, claro, com base na Bíblia, com base na palavra de Deus, sobre aquilo que é mais importante, para que possamos refletir sobre a nossa vida. A nossa vida como cristão é uma vida útil, é quase a mesma história do voto útil de amanhã, né? A vida do cristão, ela tem sido útil, você tem aproveitado a possibilidade de saber que você é uma pessoa que tem o privilégio de conhecer a verdade, de conhecer Jesus Cristo? É isso que a gente vai ver agora. Um verso para a gente poder começar toda essa conversa, um verso fundamental para isso, encontra-se no livro de Tiago, capítulo 1, verso 27, e diz assim: Deus, o Pai, considera como religião pura e imaculada, como a religião pura e imaculada, a que visitam os órfãos e as viúvas em suas aflições, mantendo-se incontaminado pelo mundo. Em algumas traduções, traz assim, mantém-se distante da corrupção do mundo. Então, a gente tem 2 fatores aqui importantes para saber o que é a religião pura e imaculada. Para começar aqui, a gente conversar, a gente entender um pouco melhor sobre o que vem acontecendo na nossa vida, o que entendemos sobre isso e até sobre o verso especificamente, eu vou começar trazendo aqui um cara absolutamente prendado naquilo que se diz respeito à obra cristã,
um cara que há anos, né, é o fundador do Grupo Atalaias, é o cara que vem há anos buscando fazer projetos, manter, né, a esperança das pessoas vivas. Estou falando dele, Geilson Farias, vou colocar ele aqui na conversa com a gente. Ele que é da igreja do Jardim Paraná, né, uma igreja que fica na comunidade na Zona Norte de São Paulo, e é o grande fundador do Grupo Atalaias. Queria que ele desse uma boa tarde para a galera, para a gente começar e já conversar sobre o tema. Boa tarde, Geilson. Boa tarde, Hugo. Boa tarde para todos aí que estão nos assistindo. E vamos ter a oportunidade, a feliz oportunidade de falar desse tema importante, né? Cada um vai trazer um ponto, né? Nós vamos procurar trazer alguns questionamentos para poder entender melhor, né? Somente esse texto e também todo o assunto, né? Da verdadeira religião, de ajudar as pessoas, né? De se manter puro e tudo mais. Beleza, Geilson, daqui a pouco a gente conversa mais. Só lembrando você, para não esquecer de curtir, de compartilhar, a gente quer que esse projeto torne-se expansivo a todos, tá? Para que outras pessoas possam vir a participar. E também, hoje em dia, a internet está tão contaminada, né? Se você entrar hoje à noite na internet, você vai ter a pesquisa do Ibope, do Datafolha, todo mundo se matando a respeito, o Donald Trump no parquinho dele não querendo ir embora, né? Que parece aquela criança que está no parquinho de diversões, você pede para ir embora, ela não quer ir. E a internet está contaminada. Então, alguns temas interessantes, algumas coisas legais, né, da gente conseguir falar, é sempre importante que a gente toque esse ponto. Você vai chegando, vai compartilhando, tá? Vai mandando aí o seu comentário, a sua dúvida, a sua sugestão, dentro daquilo que você acredita também, para a gente poder fazer uma conversa, né, um estudo bem legal. A gente vai usar bastante a Bíblia aqui para você poder aprender. O segundo cara, o segundo integrante hoje da nossa vídeo live, né, como diria o outro, ele também que tem há muito tempo corrido, né, adiante na missão de ajudar pessoas, de colocar a simplicidade do evangelho dentro daquilo que ele acredita, dentro do que a igreja precisa ouvir. Ele que tem trabalhado muito com jovens, é chamado de xerife do distrito do Jardim Perialto. Estou falando dele, Rafael Oliveira, ele que é distrital, e ousem não chamar de distrital para ver o que acontece. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, quero que você dê boa tarde para a galera aí. Boa tarde, Diogo. Boa tarde, Geilson. Boa tarde a todos que estão aí, né, assistindo essa live que a gente está produzindo aí. Verdade, né, meu? A gente fala muito em questão de, como o Hugo falou aí no começo, vida útil do cristão. O que nós devemos fazer, né, como cristãos? Qual que é a nossa função? Quando a gente analisa principalmente os textos, né, de Atos 1:8, Atos 1:8 diz ali que Jesus, né, durante o final da volta, quando ele volta, né, para falar com os discípulos, aqueles 40 dias que eles passam juntos ali, ele é como se fosse a gente costuma dizer que é um vestibular ali dos discípulos, né? Eles tiveram 3 anos para viver com Jesus e tiveram mais esse período ali de 40 dias. Então Jesus diz para eles que eles têm que ser testemunhas deles, né? E aí a gente pergunta, né, o que a testemunha faz? Ela conta, né, de como era, tipo, no caso ali para eles, de contar como era a vida de Cristo, como Cristo agia, né? E quando a gente olha também o texto de Mateus, né, Mateus 29, a partir do verso 18, ele diz também, né, que, portanto, ide, né, vão, façam discípulos, desenvolvam essas pessoas e batize-as, né? Mas como é que a gente tem que fazer isso? Será que é simplesmente a gente pegar e enfiar estudos nas pessoas? Simplesmente, olha, aqui é a Bíblia, vocês têm que aprender, é dessa forma? Ou será que tem mais coisas que a gente precisa fazer? Vamos debater sobre isso essa tarde, né? Vamos ver se a vida útil de um cristão é somente isso, se a gente precisa fazer mais alguma coisa. Com certeza. E você que está assistindo a live, não, Jesus não voltou. Esse é o Rafael, tá? Ele não voltou ainda. Esse aí é o Rafael. Pela manhã, rapidinho, pela manhã eu estava lá na igreja do Jardim Vista Alegre e o nosso pastor, né, o pastor Fabrício, que é o departamental aqui dos jovens da PL, imagino que todos conheçam, né? Ele no meio do púlpito lá, ele virou pro pessoal: olha, esse aqui eu acho que é o Rafael, mas eu não conheço ele por Rafael. A gente só conhece por Jesus. É uma coisa até engraçada, né?
Mas que nós sejamos de fato Jesus, não na aparência, mas nos atos, né? Espero que Jesus, pelo menos, penteie o cabelo, né? Vamos esperar aí a volta dele para saber. Daqui a pouco o Rafael fala mais da sua opinião brilhante. E agora eu vou apresentar um cara que há muito tempo é praticamente o líder do Morro do Jardim Paraná. Lá ele manda prender, manda soltar. Não pode namorar. Se namorar, a coisa fica feia, o cara se desanda todo. Estou falando de José Augusto, ele que é o famoso tio, né, do pessoal, também um cofundador do Grupo Atalaias, vai estar com a gente nessa tarde também, respondo aí a sua opinião, falando um pouco sobre aquilo que as pessoas precisam ouvir sobre a vida útil do cristão. Boa tarde, Augusto, forte abraço para você. Valeu, Gão. Que a Novo Tempo não veja isso, né? Senão os caras vão roubar o Hugo aqui, né? O Hugo é um baita mediador aqui, né? Mas que isso, são seus olhos. É uma satisfação poder falar de um assunto tão relevante, né? Falar do puro cristianismo, o cristianismo legítimo, né? Hoje em dia a gente vive uma onda muito grande de minha igreja daqui, minha igreja de lá, não à toa, são milhares de placas de igrejas. E aí vem a pergunta, né? Todos os caminhos levam a Cristo? Ou a outra questão, qual caminho seguir, qual religião seguir? E, na verdade, nessa tarde que a gente vai falar um pouquinho, é sobre a verdadeira religião, né? O que é ser um cristão de verdade, né? O que ele faz, e hoje em dia, como que a gente aplica isso na nossa vida? Então, é uma satisfação poder estar aqui e podermos falar um pouquinho desse assunto, e é isso que faz a gente, é o que nos move, na verdade. Com certeza. Lembrando a você para curtir, compartilhar a nossa página, a partir de hoje, conteúdos exclusivos lá, vai ter muita coisa legal, vai ter vídeos diários com o pessoal aí fazendo a sua reflexão. Vamos levar para você aí um conteúdo interessante, relevante e satisfatório a respeito da grande missão, né, da humanidade, do grande X da humanidade, que é acreditar aí na volta de Jesus. Você que nunca ouviu falar de Jesus, você que vai assistir essa live, que vai ficar salva aí, você que nunca ouviu falar de Jesus, eu tenho uma notícia muito boa para você. Se você aceitar Jesus, quiser conhecer, né, e aceitar Jesus, ele vai voltar. Mas se você não quiser, a notícia boa é que ele vai voltar do mesmo jeito. Então, tudo é uma questão absolutamente de escolha. Novamente pedindo para você curtir, compartilhar. E eu começo pelo começo, como diria o nosso amigo, né? Começo com o Geilson. Vou pedir para ele opinar sobre um fato importante. A gente tem na tela, né, o texto bíblico que fala que Deus o Pai considera, né? É bom a gente... o termo considera é importante aí, né? Porque quer dizer que dentre alguns, ou dentre muitos, ou dentre existentes, ele considera aquele, né? Aquele que pratica a religião pura e imaculada é o que visita os órfãos e as viúvas em suas aflições, mantendo-se incontaminado no mundo. Eu quero que você discorra sobre o seguinte, Gê. Quando a Bíblia traz o termo, considera como religião, né? Ou, em outros textos está assim, a verdadeira religião perante os olhos do Pai. Eu queria que você colocasse, por que há essa ênfase tão grande, né, do seu ponto de vista, aquilo que você entende sobre o cristianismo, por que existe essa ênfase tão grande? Existem várias, mas a verdadeira é que faz esse aqui, que faz isso aqui. O cristianismo verdadeiro é esse. É porque existem falsos, existem pessoas aí que estão deturpando um pouco aquilo que é missão. Como é que você vê essa questão? Então, tem uma frase, né, que as pessoas falam assim: não veja o que ele fala, mas vê o que ele faz, né? E aí, quando a gente vê que Deus considera, né, como você colocou, religião é o quê? Está ligado, né? Você tem uma ligação com algo. Então, como que a gente vai perceber isso? É através do quê? Da pureza imaculada, né? Como que a gente pode analisar isso? Os princípios, né? Você não ter se corrompido, né? Mais para frente, no final do verso, né, fala assim: mantendo-se contaminado pelo mundo, né? Mantendo-se puro nos ensinamentos de Deus. E aí, quando vem a parte, né, dos órfãos e as viúvas,
não é limitado a isso, né? Mas é demonstrando a ação que nós temos que ter com o nosso próximo, né? Nas suas necessidades, nos seus momentos tristes, nos seus momentos difíceis. Nós, como filhos de Deus, temos que estar presentes, né? Nesse momento. Então, eu acredito que se muitos têm a dúvida, né, de se realmente eu estou me relacionando com Deus, é só analisar, né, esse ponto. Se você está seguindo, né, esses princípios como base. Muito bem. Rafael, você na sua Manda. experiência lidando com jovens, né, há muito tempo lidando com jovens, tem apelido de delegado, né, o distrital, né, o distrital aqui da região do Perialto. Você que lida bastante com jovens, você acha que há um entendimento de que assim, a verdadeira religião é o que é a que age por esse caminho aqui? Você não acha que você que lida com, você consegue ver um oba-oba, uma questão de não querer muita responsabilidade com aquilo que é correto? Como é que você vê essa questão aí? Então, o que acontece? A gente, como trabalha com jovens, a gente meio que chegou no consenso de que, assim, o jovem parado, ele morre dentro da igreja. Se ele não tiver... O Augusto, que trabalhou muito junto com a gente aí durante esse período, ele sabe do que eu tô falando. O jovem preso dentro da igreja, ele morre. Então, ele, de fato, precisa estar fazendo alguma coisa. Só que, assim, qual que é o trabalho do jovem? O jovem, ele tem fôlego, né? Então, ele precisa estar lá fora. Precisa estar na rua. Precisa estar fazendo alguma coisa. E como o texto aqui diz, está falando que considera, né, como religião pura e imaculada visitar órfãos e viúvas. Por que o texto fala em órfãos e viúvas, né? Porque nesse período, esse era o povo, vamos dizer assim, que era fragilizado. Que era as pessoas que eram vulneráveis, né? A gente utiliza muito esse termo vulnerável. Então a nossa função aqui hoje é identificar quem são esses vulneráveis hoje. Quem são? São os moradores de rua? São os drogados? Quem são? Então são essas pessoas que a gente precisa ajudar. Para que a gente valide, né, entre aspas, essa nossa fé. Para que seja validada. Um outro aspecto também importante é a gente contextualizar o livro de Tiago. Eu não sei se o pessoal que está assistindo aí sabe, mas principalmente a questão de Lutero não considerava o livro de Tiago como um livro canônico, exatamente por essa questão das obras. Porque a gente fica batendo nessa tecla de, nossa, pela fé, então as obras elas não contam. Só que o livro de Tiago vem, na verdade, fazer essa junção. Vem trazer a nossa fé, só que ela mediante essas obras que a gente faz, essas coisas que nós fazemos para que Deus ele considere essa nossa religião. Muito bem. Augusto, você também que está lado a lado aí com o Rafão, é chamado de Batman e Robin, aí, né, pelo pessoal, lado a lado com o Rafão nesse trabalho de distrital. O que o Augusto era? Seu secretário, Rafão? O Augusto era vice, né? A gente montou um esquema que assim, ninguém trabalha sozinho, ninguém é uma ilha. O Rafael é distrital, mas assim, ele vai fazer as coisas sozinho? Não consigo fazer tudo sozinho. A gente tem o apoio dos diretores e também de algumas pessoas que a gente colocou assim para estar mais perto, né? O Augusto era como se fosse um vice, meu. Muito bem. O Augusto que era vice-diretor aí do Distrito Jovem, do Jardim Perialto. Como você vê, Augusto? Por que você acha que há essa linguagem tão enfática de, a verdadeira religião é a que pratica esse tipo de coisa aqui? Como você vê essa situação da verdadeira religião? Por que você acha que existe esse termo usado aí? Por que é tão enfático? É bem interessante, né? Quando a gente faz uma analogia com esse termo, órfãos e viúvas. Eu passei por uma situação no ano de 2012, meu pai faleceu, e aí é o seguinte, eu fiquei órfão de pai, né? E minha mãe viúva. Então, assim, eu posso falar um pouquinho com propriedade desse termo. E é uma situação bem difícil, porque, assim, naquele momento, meus irmãos mais velhos moravam aqui em São Paulo, eu morava no Nordeste com a minha mãe. Então, uma mulher viúva, ela passa por muitos desafios, principalmente quando ela não tem filhos dentro de casa, porque eu tinha 12 anos, então eu não era
mais velha dentro de casa, que tinha que ajudar minha mãe, então eu sei mais ou menos o que é. E isso a gente fala nos tempos de hoje, né, que a gente tem a tecnologia a favor, tem muitas coisas a favor. Imagina como que era a vida de uma viúva, a vida de órfãos, lá nos tempos de Jesus, nesse tempo que a Bíblia relata aí. Então imagina, e a gente sabe que a história conta como que era a vida dessas mulheres, como que era sofrido, como que os órfãos sofriam com isso. E Jesus, ele não à toa, ele usa muito de termos, né? Tanto não à toa, a gente usa muito da palavra compaixão, né? Se compadecer. E quando a gente olha para a Terra, a gente fala agora de religião, de verdadeira religião, existe mesmo muitas pessoas que estão órfãos, né? Órfãos. Na verdade, todos nós fomos ou somos ainda órfãos e carentes, né? Desde o Éden, na verdade, quando nós tínhamos a presença, tá? Quando eu faço analogia em relação ao meu pai, porque eu não tinha mais a presença dele, depois de 2012, no Éden nós tínhamos a presença de Deus direto. Depois disso, nós ficamos órfãos de um pai aqui na Terra, obviamente, né, da presença dele, mas nós sabemos que nós temos a ele ainda, mas que aqui nós não temos, nós não tínhamos mais essa convivência com ele. Então, por isso que ele usa-se muito desse termo, né, de órfão, de viúva, porque são pessoas que necessitam ainda mais de um cuidado redobrado, e é o cuidado que Jesus tem, né, porque, querendo ou não, nós ficamos carentes disso. E a verdadeira religião é a religião que realmente se preocupa com esses órfãos, né, com essas viúvas, e traduzindo isso, né, com essas pessoas que mais necessitam da palavra. Quem são eles? A gente vai aqui tratar de pessoas que estão chegando, conhecendo a Cristo, e aquelas pessoas que ainda não conhecem, que estão lá distante, que precisam realmente desse cuidado, desse carinho, desse afago. Mesmo aqueles que estão chegando ainda precisam de um cuidado maior, de um suporte maior, inclusive. E a gente lidando aí, até trabalhando com o Rafa aqui no distrito, a gente viu muito isso, né? Lidar muito, o jovem, às vezes, ele sente essa necessidade. Muito bem. Geilson, pegando até um gancho do que o Augusto disse, de entender, né, as dificuldades do jovem, você é um cara também que está desde muito jovem aí, trabalhando com as coisas da igreja, e você consegue perceber, né, que Tiago ele traz alguns temas importantes, né, o capítulo 2, por exemplo, vai trazer a questão, embora alguns entendam, né, que é fé versus obra, eu acho que não é bem isso, né, na verdade eu acho que não é bem isso, porque cada qual tem a sua importância e o seu complemento, mas uma coisa bastante importante, o fato de não sermos salvos pelas obras, né, segundo a Bíblia, que fazemos, né, que a gente é salvo mediante a fé, você entende que há ainda, entre os jovens, até uma falta de entendimento sobre a importância de se realizar obras? Sim, mas não... eu creio que eles têm um entendimento, mas não o suficiente, né? Falta o interesse, né? Falta meios de passar essas informações para os mais jovens, né? Muitas pessoas, os mais velhas, né, têm esse pensamento aí que é somente as tradições, os rituais, né, e a presença da igreja que é o suficiente ali. A pessoa não precisa fazer mais nada. Mas a gente entende que um é complemento do outro. Se eu tenho fé em Deus, né, se eu me entrego a Deus, aceito a Deus, né, e por essa minha entrega, né, eu posso garantir que eu estou salvo, por consequência disso, o Espírito Santo vai fazer uma mudança na minha vida, e é aí que eu começo, né, as obras de Deus, ter compaixão com as outras pessoas, né. O amor é um sentimento maravilhoso, porque você precisa aprender a amar alguém, né? Você não consegue amar rapidamente. Você precisa aprender. E todos nós somos diferentes, né? E o Hugo falou um pouco, né, da questão política. A gente vê isso, que as pessoas hoje não têm mais diálogo. Não, você pensa diferente de mim, você é da esquerda, eu não quero conversa com você. Ou você é da direita, eu não quero conversa com você. Temos um amigo que exemplifica exatamente isso. Aí o cristão já não consegue, não tem como se encaixar nisso.
Nós temos que amar todas as pessoas e ajudar a todas as pessoas. Não importa o pensamento dela, o que ela já fez, né? Nós temos que amar a todos. Eu creio que através das nossas atitudes também nós vamos poder ensinar isso para os jovens, né? Mostrar isso para os jovens e levar eles com a gente nessas ações, né? Porque não adianta só falar, nós temos que mostrar na prática para eles e eles vão sentir, né? Fazendo a prática, eles vão sentir o quão poderoso é a gente fazer o bem para o próximo. Com certeza. O Rafael, vocês perceberam que ele tem um poder da teletransporte, ele está em cada lugar a cada instante, mas isso aí é o chroma key lá que ele está usando. Rafael, tá aí, ó, porque assim como o corpo sem espírito e sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Um tanto quanto pesado esse verso, não? Exatamente. Você vê que eu tô caçando sinal aqui, né? O negócio não tá fácil, não, mas a gente vai prosseguir aqui. Exatamente, porque como o espírito é aquilo que dá vida ao corpo, a mesma coisa é essa questão. As obras, elas não é que tipo elas vão nos salvar, mas elas vão testificar desse amor. Eu peguei o pedaço que o Jesus estava falando sobre o amor de Deus. Essas obras, elas vão servir exatamente para isso, para testificar esse amor que a gente tem. Porque se nós falamos, né, Deus nos seus mandamentos, ele fala que nós temos que amá-lo sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Acho que o que falta pra gente é essa compreensão do que é esse amor ao próximo, porque se eu me amo e eu tenho que amar o próximo da forma que eu me amo, eu não faço tudo para que eu fique bem, para que eu cuide de mim. Sim. Eu tenho que fazer a mesma coisa pelo próximo. Eu tenho que principalmente, analisar quais são as carências que o meu próximo tem. E quando fala em próximo, ele não diz tipo quem é o próximo, ele não especifica. O próximo pode ser qualquer um, pode ser eu, pode ser o Jesus, pode ser o Augusto, pode ser o Hugo, pode ser você que está aí assistindo agora. Então, assim, a nossa função exatamente ajudar o próximo, não interessa de que forma. Porque as pessoas, elas têm necessidades diferentes. Então, para cada pessoa específica, a gente tem que fazer uma coisa diferente. Como era com Jesus. Jesus, ele olhava para as pessoas ali, quando a gente olha nos evangelhos e vê principalmente os milagres, ele olhava, via qual era a necessidade da pessoa, ia lá, curava e depois ele ia falar dele. Muitas vezes a gente faz o inverso, né? A gente fala quem é Cristo, mas a gente não mostra quem é de fato. Talvez seja até um dos maiores erros que a gente comete como cristãos. A gente vai na casa das pessoas, só que ao invés de tentar sanar a dificuldade que ela tem ali, pode ser de alimento, pode ser de palavra, pode ser de simplesmente sentar e ouvir, a gente quer primeiro levar a palavra, antes de ouvir. E muitas vezes nós somos rechaçados por isso. Então, como eu disse no começo, como o Espírito é aquilo que dá vida, as nossas obras, elas também vão dar vida ao nosso cristianismo. Com certeza. Augusto, pegando novamente um pouco dessa sua experiência com os jovens, você também que já foi ancião de igreja, enfim, dá para entender que, porque quando a gente vê as pessoas saindo da igreja, a maioria das vezes, se afastando, seguindo outros caminhos, existe a questão da escolha, que é fundamental, ninguém pode obrigar ninguém a absolutamente nada, mas a gente percebe algumas características nessas pessoas, né? A maioria delas, se a gente for fazer, se o Ibope vier aqui vai comprovar isso, que são pessoas que começam a se afastar justamente da questão das obras, do evangelismo que a igreja está fazendo, da visitação com os irmãos, enfim, de algum projeto evangelístico e de ajuda a outrem que tem a igreja. Essas pessoas vão se afastando aos pouquinhos e parece que esse espírito, como o Rafael colocou, ele vai deixando um pouquinho ali de ter vida e a pessoa vai entrando numa escuridão um pouco sem volta. Você também pensa por esse lado? Você tem alguma experiência para nos contar a respeito disso? De pessoas que... você vê muito isso entre os jovens, né? Pessoas que acabam primeiramente se afastando daquilo que é prático, daquilo que nos mantém com ganância de continuar servindo a palavra de Deus? Sim, nós notamos. Antes disso, só um dado aqui, nós temos 4 compartilhamentos, tá? O pessoal isso é tá ótimo. Compartilhando aí. Interessante, tem uma galera aqui já... Vai compartilhando.
está aqui com a gente. Então, pessoal, compartilha aí, passe isso adiante. Aqui tem pessoas que estão, assim que nem você, tá aqui para compartilhar o evangelho. Nós aprendemos juntos, né? Aqui não tem nenhum mestre, nenhum professor. Aqui tem pessoas que estão para aprender e aprendemos juntos. Então, é bem interessante. Ficamos felizes com isso, né? Mas, colocando aqui a ênfase, de fato, é um assunto que ele é recorrente, né? A gente não pode fechar os olhos para o que está acontecendo à nossa volta. Infelizmente, é muito recorrente e a gente vê, até antes da pandemia, Rafão sabe disso, a gente andava circulando esse distrito e, hora ou outra, a gente chegava e via assim, aquele fulano de tal, está afastado. E a gente até tomava um susto, porque a gente esperava ver aquela pessoa na igreja, ou enfim, ou aquela pessoa ter até aquela referência, né? A gente fala assim, quando eu vou por exemplo, eu vou no Bela Vista, porque lá tá o Hugo lá, então a gente é acostumado que o Hugo tá lá no Bela Vista. Não estou. Acostumado que ele vai ver. Hã? Não estou. Vida que segue, vai. Então, vida que segue. Então, assim, a gente acaba criando aquela referência da pessoa com a igreja, enfim. Mas para colocar aqui, realmente é uma situação que acontece muito. Quando a gente coloca a questão da situação do corpo e o espírito, né? E a obra, a questão da obra e a fé, é porque por mais que as obras não sejam um ponto de salvação, mas ela aparece no momento em que você está com a fé abundante, né? Por exemplo, se você está com a sua fé uma fé fixada ali em Cristo, você faz coisas com naturalidade. Você não faz assim, eu quero aparecer e eu vou aqui no esquina e vou berrar aqui para que todo mundo me veja. Não é isso. Mas você acaba fazendo coisas que, mesmo que você não queira que as pessoas propaguem isso, acontece que as pessoas vão propagar. Então, querendo ou não, as obras, elas vão ser o resultado natural daquela fé. E o que acontece com as pessoas, acontece muito isso. E muitas vezes, por parte da decisão, isso é óbvio. Até porque a salvação é individual. Então logo, eu dependo das minhas escolhas. Uma vez eu já estive afastado da igreja. É óbvio que a grande parte por decisão minha, porque eu que tomei ali a atitude. Mas conforme você vai dando um passo de regressão, mais atrás você vai ficando. Quanto mais você progride, mais você vai avançando. E a regressão é a mesma coisa. Então, me aconteceu, eu regredi. E eu lembro muito bem de que quando eu tive uma mão muito forte segurando, isso foi crucial, porque eu não queria voltar, na verdade, né? Eu não estava no ponto de voltar e eu relutei muito para não voltar. Mas teve pessoas que ficaram muito firmes ali, isso ajudou bastante, confesso. Então, acho que isso é crucial hoje, né? Essa mão segurando ali, ou você olhar e notar que tá, assim, porque o problema, eu costumo dizer que ninguém está um dia lá na igreja, super firme, lá na igreja fazendo as coisas, e de repente no outro dia está lá dentro da balada, não é bem assim. É um processo que vai acontecendo. Só que se a gente notar que a pessoa estava na igreja e no outro dia ela já estava ali mais ou menos, a gente já consegue olhar e evitar que, de repente, essa pessoa vá do púlpito para a balada, entende? Com certeza, com certeza. E é mais ou menos por aí que a banda toca. Quero fazer um paradoxo aqui com o que acontece, e depois eu vou fazer uma pergunta para os irmãos, para justamente a gente tentar colocar, né, para quem estiver assistindo ou vai assistir, uma situação diferente. A gente está vivendo um momento, estamos, né, vivendo um momento de tá com medo, o outro acha que é o Armagedon, né? O outro acha que é o fim do mundo, e a gente não vê esperança nas pessoas, né? Nossa igreja usa muito, né? A igreja adventista usa muito o livrinho, né? Que todo ano tem que entregar. O Augusto hoje, inclusive, fez a entrega aí. O Augusto e o Geilson fizeram a entrega dos livros a respeito toda a esperança, não sei o que lá, o que é esperança. Tem faltado, Geilson, nas visitas, naquilo que você vê, você acha que a falta de esperança da maioria das pessoas hoje, tanto em relação à pandemia, em relação a tudo que vem acontecendo, você acha que a falta de esperança tem a ver
com uma falha de utilidade cristã, às vezes? Você acha que você acha que o fato dessas pessoas não terem esperança é porque a mensagem não está alcançando elas? Então, muitas vezes, né, pessoas se afastam da igreja e sim, é uma escolha delas, mas é uma escolha que buscando algo. E muitas vezes a necessidade que ela tem ali, que faz ela escolher algo fora da igreja, pode ser suprida, né, pela igreja. E aí entra a gente se aprofundar nessa questão, que é a visitação, é saber como que está o irmão. Se você não, agora a gente não pode ficar indo nas casas, né? Mas não custa nada você ligar pro irmão ou mandar uma mensagem pro irmão, né? E observar, porque muitas vezes, né? Você fala, oi, tudo bem? E a pessoa fala tudo bem, mas não está tudo bem, né? E como uma comunidade, nós temos que perceber essas coisas para ajudar o outro, né? Ter essa sensibilidade e procurar conhecimento, estudar das várias áreas, para as várias necessidades que os nossos jovens, os nossos irmãos adultos, os mais velhos possam ter, para que nós, como igrejas, possamos suprir essa necessidade, né? Às vezes a pessoa precisa de alguém para conversar, né? Aí chega da igreja e vê todo mundo ali se comportando e se acha inferior, né? Tem medo de expressar alguma situação que está passando porque vai se sentir menor que os outros irmãos e vai ter o julgamento da igreja, né? Então há vários fatores que nós temos que observar e mudar isso, para que as pessoas se sintam bem na igreja. E quando elas têm alguma necessidade, elas possam se abrir com a gente. Falar, olha, eu estou precisando disso, eu estou passando por isso. Eu creio que essa questão da esperança a gente vê as coisas acontecendo, né? Nesse momento da pandemia, a gente viu as pessoas compartilhando várias informações, a maioria delas falsas, né? Então, aí o pessoal não sabia mais no que acreditar. E foi o momento que as pessoas esqueceram de Cristo, né? Posso dizer assim. Porque eu mesmo não recebia mais as mensagens dos irmãos de coisa positiva, das coisas boas, né? No meio de toda essa pandemia, nós tivemos vários projetos da igreja que foram pessoas para alimentar as pessoas que tinham fome, né? Que arrecadaram alimentos para entregar cestas. E essas ações que vai aumentando a esperança. A pessoa olha, opa, olha, o mundo está no caos, ninguém faz nada para ajudar, né? Pelo contrário, mas tem um povo, uma igreja que está ajudando as pessoas. E não está pedindo nada em troca. Ela só quer que a outra pessoa prospere, só quer que a outra pessoa melhore, né? Eu creio que esse é o ponto. A gente montar um projeto, ajudar as pessoas e para ela prosperar. E aí ela vai escolher vir para a igreja ou não. Mas o importante é a gente ajudar as pessoas a evoluírem, né? Serem felizes, né? No que é possível ser feliz nesse mundo. Com certeza. Rafão, vocês perceberam que o Rafael, além de distrital, além de parecer com Jesus e entre outros, ele é famoso, né? A Letícia falou que tá com saudades dele aí. Queria que ele mandasse um abraço para a nossa telespectadora, nossa amiga também, e perguntar para ele, obviamente, em cima do que o Geilson falou, a gente tem muita informação cruzada, algumas falsas, outras verdadeiras. Não era a hora da gente estar passando esperança? Exatamente, Hugo. Um abraço aí para a Letícia, né? A Letícia anda sumida aí do povo. Mas, assim, é uma pessoa que a gente tem um apreço muito grande e sente falta de fato. Então, Letícia, vem com a gente aí. Um grande abraço para você, para tua filha, e estamos todo mundo junto aí. Hugo, é exatamente isso. Eu tava analisando aí o que o Jesus estava falando, e tem um pouco disso também. Eu acho que às vezes nós, como cristãos, a gente meio que se esconde, sabe? A gente está num ambiente aí de pandemia, ficou todo mundo em casa um grande período aí, né? Então, na minha casa é super cômodo.
igual a gente tá aqui agora. De repente, tipo, eu tô aqui no sábado de manhã, a pregação vai estar aqui na televisão, eu tô aqui no meu sofá, tô com a minha pipoca, meu suco, sei lá o que seja. Então tá muito cômodo. Tá super tranquilo. Tô aqui, tipo, entre aspas, seguro, né? Tá muito bom. Mas como é que tá lá fora? Particularmente, principalmente com o Hugo, a gente aí tem alguns projetos, né? A gente tá bastante na rua e a gente vê, né, a situação que tá. O desemprego aumentou, então mais pessoas estão passando necessidade. E a gente tá fazendo o quê? Tá, sei lá, escondido com medo das coisas que estão acontecendo, a gente tá se amedrontando, né? Como o Hugo falou aí a respeito do que a gente lê na internet, nos noticiários. Porque a gente não vai entrar no mérito político, obviamente, porque não cabe aqui, mas a gente percebe que parece que realmente eles querem causar, que as pessoas fiquem em pânico, de fato. E a gente está falando de esperança. Qual que é a nossa esperança? Muitas vezes a gente... mas a esperança é de Jesus voltar. Jesus voltar, que ele vai estabelecer o reino dele quando ele voltar. O reino dele já está aqui, gente. A gente tem que viver o reino de Deus aqui nessa terra. Não tem necessidade de esperar Jesus voltar para que a gente viva, de fato, esse reino. A gente pode viver agora. Como que a gente vai viver? Auxiliando essas pessoas, levando esperança para essas pessoas. Porque quem é a esperança? A esperança não é Jesus? E como é que a gente leva Jesus para as pessoas? Só falando? Não, né? Com atos, como a gente estava dizendo aqui, com obras. O Tiago, ele é enfático nesse ponto de ele fala várias vezes, né? Que a fé sem obras é morta. Ele fala de obras, obras, obras. Mas não é, como o Augusto disse ali, não é para que eu apareça. Quanto menos eu aparecer, melhor, na verdade. É para que as pessoas realmente conheçam quem é Jesus. E a partir do momento que elas saibam quem é Jesus e o que ele pode fazer por cada um deles e de mim também, da gente, essa esperança, ela automaticamente ela vai aumentar. Porque a esperança é o próprio Jesus. É isso que a gente não pode esquecer. Com certeza. Um fato interessante, não é minha função aqui hoje, mas eu vou aproveitar a bola levantada para dizer o seguinte: se a gente olhar na internet, todo mundo tem bandeira. Todo mundo tem bandeira. Os movimentos radicais de um lado têm bandeira, os movimentos radicais de outro lado levantam a bandeira, os movimentos, enfim, que são completamente contra a existência, muitas vezes, da religião, levantam a bandeira, e a gente muitas vezes está escondido. Está escondido por algum tipo de vergonha, por algum tipo de, enfim, escoriação, que eu não sei qual é, mas a gente está escondido. E é muito apreciador o fato de que você tem uma igreja que é feita, em sua maioria, né? São de pessoas aí que estão buscando um amadurecimento, né? Como o pessoal sempre diz que a igreja é um hospital, né? Que estão buscando um amadurecimento, mas uma frase que eu guardo sempre de um amigo meu que fez uma live outro dia, dizendo o seguinte: quando você ajuda, né? O ajudado não é a outra pessoa, né? É você mesmo. Então, que a gente possa entender, já emendando a pergunta para o Augusto, que o quanto, Augusto, exercer a obra, né? O Rodrigo Silva disse uma vez, explanando sobre a existência de Deus, ele disse uma vez que o verdadeiro amor, né? O bem, ele só faz sentido quando ele tem um Deus por trás, né? Porque, assim, fazer o bem, de fato, por fazer o bem, você vai encontrar inúmeras pessoas que o fazem, né? Betinho, que era um ateu, fez muito bem para a humanidade. Outras inúmeras pessoas, Michael Jackson, né? Que aquele cara doou de dinheiro, que ele ajudou, foi um negócio absurdo. Talvez a gente aqui se juntar, nós todos vamos trabalhar a vida inteira, não vamos conseguir doar 1% do que ele já fez pela vida dos outros. Só que não é essa a questão, né? Eu queria até que o Augusto comentasse um pouco. A questão não é ajudar simplesmente por ajudar, porque aí vai entrar no fato de se aparecer, né? De uma exaltação própria. Mas é ajudar porque você entende que alguém deu a vida por você e que você tem, a partir daí, a missão e a obrigação de passar esse amor adiante. Mais ou menos por aí que você planeia também, Augusto?
Sim, antes deixa eu mandar aqui um abraço tanto para a Letícia, né, que está aqui com a gente, comentando aqui, e também o Claudemir, né? Claudemir, lá da Igreja do Paraná, está aqui também com a gente nessa live. Um abraço aí para os dois. E para a galera aí que está compartilhando essa live também, forte abraço aí. Sim, Hugo, na verdade, se a gente. Essa questão do ser ajudado, né? De fato, quando a gente faz algo por alguém, o sentimento que a gente tem é uma coisa tão. Falo por experiência própria, você se sente tão bem, tão leve, né? Até mais do que a outra pessoa. Porque eu me lembro de uma situação que a gente saiu para arrecadar alimento para cesta, no tirão de Natal. E aí a gente poderia até pegar o dinheiro, ir no mercado, comprar e entregar aquela cesta, né? Eu poderia lá, a gente compraria e resolveria, porque a questão em si era o que? Era o mutirão de Natal, né? Então, logo, se cada um comprasse uma cesta e doasse, beleza. Só que o seguinte, tem coisa que ela precisa ser vivida, para você entender. Nós descemos na rua, nós dividimos o pessoal em equipe e batemos numa casa em que a gente foi pedir um alimento. Saiu uma moça, ela até contribuiu com o alimento para a gente, e ali a gente começou a conversar um pouquinho com ela a contar um pouquinho ali de si. E lembro que a conversa fluiu um pouco, ela abriu o portão. E aí ela continuou conversando, e daqui a pouco ela começou a desabafar, começou a chorar. E ela falou, repito aqui as palavras dela: vocês foram mandados até aqui, porque as palavras que vocês falaram, o que vocês estão fazendo aqui, só Deus mesmo para entender que eu precisava que vocês viessem, porque eu estava pensando, e aqui mais uma vez coloco a palavra dela, em fazer besteira. Então, sabe, é tão gratificante você saber, sei lá, vai saber o que aquela moça poderia fazer, tirar a vida, não sei, cara. E de repente você saber que de alguma maneira você contribuiu para aquilo, sabe? E que você não tem mérito nenhum nisso, que o mérito não é seu, né? Então, quando a gente se coloca dessa maneira, que não é para você aparecer, né? Jesus, ele fazia isso de uma maneira grandiosa. E quando ele fazia as suas curas, os milagres, os seus prodígios, ele sempre falava para as pessoas: vai em paz, né? Vai. Ele não falava assim: olha, conta para as pessoas ali, né? Olha. Não, ele falava simplesmente para que a pessoa. Na verdade, ele queria mais era anonimato. Mas impossível Jesus no anonimato, é impossível. Tanto é que eu lembro que eu li isso num livro de liderança. É um livro, não é nem um livro cristão, é um livro de negócios. E eu lembro que o sujeito lá ele faz uma referência a Jesus como exemplo de liderança. E aí eu lembro que a outra pessoa, que acho que era não lembro agora, gente, mas acho que é um coronel da polícia, alguma coisa assim, era alguma pessoa de uma patente alta. E ele falou assim: eu achei que eu vim aqui para uma aula de liderança. E você veio aqui me falar de religião? Aí ele falou assim: então me responde uma coisa. Ele é ou não é um líder? São mais de 2.000 anos de sua vivência. O seu livro é o mais vendido. O seu nome é o mais procurado na internet. E ele é uma das pessoas mais em ascensão hoje em pesquisas, em debates, em tudo. Então, ou seja, independente de religião, ele é o cara, ele é a pessoa. Então, não é indiscutível isso. Então, quando a gente traz essa questão do fazer o bem, toda essa questão que se envolve, é exatamente usado dos aspectos assim como foi Jesus. Quanto menos eu aparecer, melhor. Se eu estiver no anonimato, problema. E se eu não aparecer, melhor ainda. O que importa é aparecer, é que chegue-se na pessoa que está destinada. Com certeza, com certeza. Geilson, pegando justamente como ele foi citado, ele é o centro aqui de todas as nossas forças e o que a gente está fazendo aqui da live, e ele com certeza está presente aqui, não é o Rafael, é Jesus Cristo. A gente vê, tem um trecho na Bíblia que que é forte, né? Tá aí na tela para todo mundo ver, ó. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me hospedastes. Quando você lê o capítulo 25 de Mateus, que ali é um capítulo bastante forte, vem num contexto todo de Jesus falando para os discípulos, enfim,
fala até da destruição do templo e tal. Eu queria que você falasse um pouco sobre, para você ficar claro aí que a missão do cristão, ela é além de algo voltado para a intelectualidade, ou seja, saber o que significam as 2.300 tardes e manhãs, vai além disso. Você, quando Jesus fala isso, fala para pessoas que estavam com ele, você acha que vai além? O conhecimento é válido, só que há um complemento nisso? Sim, há um complemento, né? Um faz parte do outro. Eu acredito que para a pessoa chegar a fazer, a ter as ações, ela tem que ter o conhecimento. Eu acho que andando ao lado do outro. Porém, né, as pessoas, infelizmente, né, nós temos alguns casos de que as pessoas têm o recurso, né, junta ali o recurso para ajudar muitas pessoas, mas acabam não ajudando ninguém. Por quê? Porque ela para ali, né? Eu creio que o principal é a gente ir na rua, ir nos lugares e encontrar as pessoas com necessidade, não esperar que elas venham até nós. Muitos aqui, né, eu conheço o trabalho, a gente já foi em vários lugares, né? E a gente não faz o papel do político, né, de chegar lá, prometer, né, fazer campanha e ir embora. Não, muitos de nós vamos, né, nas comunidades ali, nas favelas, né, como nós conhecemos aqui, com pessoas que moram em cima de córregos, né? E ali a gente procura ajudar. Vê a necessidade da pessoa e procura ajudar. Aí a gente olha para a igreja tem pessoas humildes, né, sem muito recurso. Mas quando nós unimos para ajudar alguém, Deus providencia os recursos, né? Então, aquilo que está no nosso alcance, nós temos que fazer. E aquilo que não está, Deus fará por nós. Jesus fará por nós. Então, nós temos que fome, né? As pessoas que têm ali a sede da palavra, ver as pessoas que têm necessidade. Nós tivemos um caso uma vez que nós estávamos no culto. Na época eu estava aqui na igreja do Tietê, ela ficava aqui próximo, aqui da Penha Brasil. E chegou um rapaz, né? Estava com efeito de drogas. E ele pediu ajuda, né? E aí ficou eu e mais um irmão, né? Aí levamos ele para o atendimento ali na João Paulo. Tivemos dificuldades porque eles não queriam atender ele, porque era um usuário de droga, aparentava ser um morador de rua, eles não queriam ajudar. E aí, como nós estávamos ali com ele, né? Fizemos ali uma pressão e atenderam ele, ajudaram ele. E aí passamos praticamente a madrugada com aquela pessoa, né? Achamos um lugar para ele ficar, ele ficou ali, e depois do outro dia nós fomos até lá, conversamos com ele e caminhamos ele para o albergue, ligamos, né? E o pessoal veio buscar e ali nós fizemos nossa parte. Foi cansativo? Foi, mas foi gratificante, né? Nós nos sentimos mais fortes por ter feito isso, né? Então eu acredito que as pessoas que se privam, né, de buscar as pessoas com necessidade, de ajudar as pessoas, ela está perdendo, ela está enfraquecendo. E aí entra o que o Hugo falou: o que adianta falar sobre a volta de Jesus se eu não vou estar pronto, se eu não vou estar preparado para ir para o céu, se eu não vou estar forte o suficiente para aguentar as tribulações que vão acontecer. Então eu creio que há o conjunto do conjunto, né? Um pouco de cada coisa, né? A Bíblia ela é rica de informações, né? Nós temos que ter um hábito, um estilo de vida totalmente diferente do mundo. Então eu creio que nós temos que pensar um pouco por esses lados. Muito bem. Rafael, o que você quis dizer quando disse: porque tive fome, me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me? Brincadeiras à parte, o pessoal fica chamando o Rafão de Jesus aí, mas para ser bem prático,
Jesus está dando um recado claro ali para a gente, né, para as pessoas que querem viver o cristianismo, sobre uma importância de algo além do que aquilo que se tem de intelectual, porque Jesus vivia os letrados, né? Era mais ou menos assim que funcionava. O que você pensa a respeito? Então, a grande questão aqui, Hugo e demais que estão aí assistindo, é a gente compreender de fato o que esse texto ele quer dizer. E a gente, para entender, a gente volta um pouquinho lá em Êxodo, né? Para entender a respeito dos mandamentos. Mas o que os mandamentos têm a ver? O que Deus ele fala? Ele fala para que nós, novamente, né? Para que a gente ame as pessoas como nós mesmos. Para que a gente meio que como é que eu vou explicar aqui? Meio que a gente viva a vida daquela pessoa. E é o que Jesus ele fala nesse texto aqui. Ele fala que ele teve fome e nós alimentamos ele, porque nós alimentamos quem estava necessitando. Jesus, ele entende ali o que a pessoa necessita, ele se coloca no lugar, essa palavra que eu queria achar, se colocar no lugar do outro. Quando a gente se coloca no lugar do outro e tem o sentimento do outro em determinada situação, aí a gente entende de fato qual que é a necessidade que a pessoa tem e o porquê que ela sente isso, e é a partir daí que a gente precisa de fato ajudar essas pessoas, alimentar, se as pessoas tiver fome, se tiver sede, qualquer necessidade que a pessoa tenha. Quando a gente entende essa necessidade que a pessoa tem, quando a gente sente na pele, né, a gente costuma dizer de sentir na pele, quando a gente sente isso, é muito mais fácil da gente compreender e poder ajudar essas pessoas. E é isso que Jesus ele nos pede, para que a gente compreenda a necessidade das pessoas, para que a gente sinta. E a gente só consegue sentir isso quando está lá junto com elas. Não é aqui da minha casa, não é de dentro da igreja que eu vou conseguir sentir isso. É lá no campo. É lá quando eu tô com as pessoas. É quando a gente está na sexta-feira, meia-noite, lá na Barra Funda, meia-noite lá no Minhocão, e a gente tá chovendo, e a gente tá lá entregando coisas. É nessas horas que a gente sente, de fato, o que as pessoas estão sentindo. É lá que a gente compreende. Então, quando a gente entende, de fato, o que o texto quer dizer, fica muito mais fácil da gente fazer. Com certeza. E Augusto, pegando aqui o comentário do Anderson, que diz assim, ó, falar sobre as obras de Jesus é inspirador. Ele é o ser ímpar da história. E é melhor ainda quando se tem alguém parecido com ele na live. Ele deve estar falando aí do Rafão, né? Dá a sensação de que ele está de fato conosco. Está dizendo que é uma descontração, está falando que a iniciativa da rapaziada do Atalaias é muito ótima. Grande abraço para o Anderson. Emendo o que o Anderson falou, né? Complemento e já perguntando para o Augusto. Fazer o que Jesus fazia é muito inspirador, né, Augusto? Eu acho que é essa a função do seguidor, né? Do cara que segue a Jesus, né? Que imita, né? Paulo diz, né? Seja meu imitador como eu sou de Cristo. Imitar o que Jesus fazia, mais ou menos por aí, né? É bem interessante, aliás, aproveito aqui para mandar um abraço para nosso irmão Anderson, né? Um grande abraço para ele estar junto com a gente. É um rapaz aí também que é envolvido aí nas causas de Deus. Então, um forte abraço para você, amigo, que está assistindo aí. Também um abraço para a Bruna, né? Bruna Santos, que também está aqui assistindo, compartilhando essa live. Um grande abraço para você, Bruna, que Deus esteja abençoando a tua vida. E aos demais que aqui estão também. Sim, é inspirador, né? Poder... Normalmente, por exemplo, você vê que os filhos, né? Nós somos filhos, né? De um Deus vivo. E quando a gente faz coisas, né? Quando falar o que você quer, imite a Jesus, né? E eu vejo duas passagens, duas questões na Bíblia, quando fala que você foi criado à imagem e semelhança de Cristo, e a outra é quando fala, sede minhas testemunhas. Então, quando a gente faz um paralelo colocando essas duas colocações, a primeira é que se você é a imagem e semelhança de Cristo, é que você tem capacidade para fazer as coisas aqui, conforme Cristo fez. Né? Não à toa, ele, em personificação humana, conviveu aqui na Terra como qualquer um de nós. Então, significa que nós podemos fazer coisas assim como ele fez. Né? Eu falo de Cristo como homem aqui na Terra, né?
e podemos sim ser, né, como ele, pelo menos tentar imitar, né, a Cristo, o caráter de Cristo. E a outra questão, quando falo de ser minha testemunha, é que nós temos que ser essa testemunha aqui de Jesus, né? Viver aqui, vivenciar, evidenciar as coisas aqui na Terra. E quanto mais parecidos formos com Ele, melhor será para cada um de nós. Né? Como os apóstolos viveram, ou seja, você vê que quanto mais próximo de Cristo, melhor. A gente via, por exemplo, na questão dos apóstolos, eles faziam milagres, que eram pessoas muito cheias do Espírito Santo, né? Não à toa a gente vê ali em Atos, né? Quando fala ali que se encheram do Espírito Santo, da conversão de muita gente. E aí a gente vai vendo, a história vai decorrendo, e cada vez mais a gente ia ficando um pouquinho mais distante, né? Então, isso desde lá o princípio da Bíblia, se a gente olhar para Adão, a gente olha os homens que fizeram grandes feitos, e isso foi diminuindo até chegar em nós. Então, qual que é o segredo para voltar a fazer esses grandes feitos? Mas eu falo grandes feitos não para o mérito para nós, mas grandes feitos por Cristo. É exatamente a gente voltar a se aproximar com Ele, ter essa proximidade, e aí voltar realmente a essa imagem e semelhança que nós já somos dele, mas porém não vivemos em muitos casos. Muito bem. A gente acha que não, mas o tempo passa voando, né? Já vamos para 1 hora de live. E para fazer as considerações finais deste tema maravilhoso, que é a vida útil do cristão, né? O que Deus, onde devemos atuar, né? Quais são os pontos que devemos tocar? Começo com o Geilson. Geilson, discorre um pouco para a gente sobre aquilo que você não entendeu, né, do assunto de hoje. O que você espera que as pessoas... o que você espera de uma igreja, né? A pergunta é, o que você espera da igreja como comunidade, como órgão útil de uma humanidade que está tão doente? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que analisar o que nós estamos vivendo, não querendo politizar nada, mas não tem como não enxergar isso, né? Muitas pessoas nessa quarentena perderam seus empregos, né? Não tem como mais se alimentar, pagar suas contas. Muitos despertaram transtornos mentais, outros pioraram o que já tinha, né? Então, muitas pessoas, milhares de pessoas, né, ou milhões de pessoas foram afetadas, né, por decisões e por tudo que ocorreu. E agora, né, é a prova de fogo da igreja para fazer a diferença para essas pessoas. Eu sei que nós somos limitados não por não querer ou por Deus, mas pela situação que nós estamos vivendo, mas isso não impede que nós venhamos fazer essa obra de ajudar essas pessoas. Antes tinham pessoas, agora tem mais pessoas necessitadas, e nós temos que dobrar nossos esforços, né? Se a pessoa não tem condições de sair por qualquer uma coisa que venha aí pedir ela de sair, ela pode ajudar de várias maneiras, né? Nós temos vários projetos da igreja que as pessoas estão indo lá que precisam de recursos financeiros, que as pessoas que não podem sair podem ajudar, né? Nem que seja com pouco, mas está ajudando de alguma forma, né? Através de telefonemas para identificar, né? Ligar para as pessoas, ver o que elas estão precisando, correr atrás, né? Que a gente pode ir lá comprar, pode sair para comprar, né? Um pacote de arroz, um pacote de feijão, levar na casa da pessoa. Isso aí não tem problema nenhum fazer, ajudar a pessoa, ou ajudar alguém que está precisando pagar alguma conta, né? Ou conversar com os irmãos, só conversar para aliviar, né, a preocupação, como o Hugo já colocou aqui no começo, que muitas pessoas, né, estão preocupadas, levar esperança para as pessoas. Então, eu creio que o que a gente pode tirar de resumo da live seja ativo no amor ao próximo. Corre para ajudar as pessoas. Vamos tentar como igreja amenizar toda essa situação que foi causada por causa da pandemia.
eu creio que a gente pode resumir mais ou menos assim. Com certeza. Valeu, Geilson. Continua aí, tá? Que daqui a pouco a gente conversa mais um pouquinho para a gente finalizar a live. Rafael, o distrital, o general aqui do distrito do Jardim Imperial, anda dando carteirada aí nos eventos que eu tô sabendo, né? Me contaram, Passarinho Verde anda dando carteirada aí nos eventos. Mas vida que segue, tá tudo certo. Rafael, o que você imagina, né? O que você espera de uma igreja que julga, né, ter a verdade nas mãos, né? De uma igreja que sabe que alguém fez o maior sacrifício de todos que um ser humano, que, enfim, pode fazer pelo outro, que é dar a própria vida, né? E a Bíblia traz também, né, que nós devemos dar a vida pelo irmão. 1 João 3,16, né, lá antes de Apocalipse, diz que assim como Cristo deu a vida por nós, né, nós devemos, né, do verbo dever, significa obrigação, né, devemos fazer isso, dar a vida pelo irmão. Claro que ninguém vai se matar pelo outro, né, mas pode ser que até que seja isso, num caso mais extremo. Me apego muito ao caso da escola Raul Brasil, que o menino ele deu a vida pela amiga dele. Quem não lembra da história, né? Ele acabou dando a vida pela amiga dele, pulou na frente da bala para tomar o tiro no lugar dela, né? Então, assim, esse dever é muito importante. O que você espera de uma igreja, Rafael, que acabou de cair a conexão dele, apesar dele estar conectado diretamente com o pai, não está funcionando lá o Wi-Fi. Daqui a pouco ele volta, está voltando aqui agora. Vou com você então, Augusto. O que você espera de uma igreja? Acho que o Rafael voltou aqui. Rafael, tá vivo aí? Ressuscitou? Nem esperou o terceiro dia. Opa, a gente deu uma oscilada de sinal aqui, mas estão aqui. Nem esperou o terceiro dia para ressuscitar? Tá tudo certo aí? Tá tranquilo. Ele só deu uma pequena avaria no sinal aqui, coisa normal, né? Mas estamos aí de volta. O que você espera de uma igreja que tem todos esses aparatos, que tem todas essas informações? O que você espera que essa igreja faça a partir de hoje? Qual é o seu sonho como igreja? Aí inclui você, tá? Obviamente. Certo. Na verdade, Hugo, e para todo mundo que está assistindo, o Anderson mandou um comentário aí, né? Esse sacana do bem aí. Um abraço para ele. Faz tempo que eu não vejo o Anderson. Precisa aparecer, né? Você precisa vir visitar os amigos também, né? A gente tá falando da questão de ajudar, precisa visitar também, né? Então, faz favor de vir ver os amigos aí. Grande abraço. A gente precisa ter uma igreja relevante, né? Uma igreja onde a comunidade, de fato, saiba que ali tem um ponto onde elas podem se apoiar. Acho que um dos grandes ferramentas que a gente pode, de repente, estar analisando é quando você vai numa igreja, você vai num lugar que você não conhece. A gente aí, como grupo Atalaias, ou pessoal particular, aí eu sei que todo mundo sai bastante para fazer pregação em outros locais. Quando você chega numa igreja que você vai para um lugar que você não conhece, meio que você consegue testar isso. Você chega a um determinado ponto perto da igreja e pergunta onde a igreja fica, né? Olha, onde que fica a igreja adventista de tal aqui? Se o pessoal não souber onde fica, aí é um negócio que a gente precisa parar e analisar e ver o que está acontecendo. Porque se ninguém sabe onde fica a igreja, quer dizer que a igreja não tem relevância nenhuma no local. E o que é ter relevância, né? É exatamente um ponto onde a comunidade, como eu estava dizendo aqui, ela pode se amparar. No momento que a Esmeralda aí está desejando uma boa tarde, feliz sábado para todos, um grande abraço aí para a Esmeralda, nossa mana aí, né, do Jardim Paraná, conhecida do Geilson, do Augusto, um grande abraço aí para ela. Exatamente como eu estava dizendo, isso aí, você saber a relevância que a igreja precisa ter na comunidade. Principalmente aqui onde a gente mora, as comunidades elas são muito carentes. Devido à pandemia, o negócio piorou. Durante um tempo, a própria igreja ficou fechada, só para a gente ter uma noção. Então, assim, as pessoas, elas precisam de diversas coisas. E a igreja precisa ser uma ferramenta que leva essas coisas para essas pessoas. Tanto material, às vezes um alimento, como a gente estava dizendo, um kit de higiene ou uma palavra. As pessoas têm várias necessidades, como a gente disse aqui durante toda essa live aqui.
As pessoas têm inúmeras necessidades. Então cabe à igreja estar sanando essas necessidades. Como foi dito aí também, é meio que um paradoxo assim, né? A gente, tipo, tá lá, se disponibiliza a fazer, mas é um trabalho que não é nosso. Então a gente precisa ter essa consciência também de que esse estrelismo ele não pode existir. A gente tá lá fazendo, mas o trabalho não é nosso. O Geilson, né, que falou da questão do político, o político ele vai lá na comunidade para fazer uma propaganda que é dele. E a gente não, né? A gente faz um trabalho que não é nosso. A gente tem que mostrar realmente quem é o ser que está por trás de tudo isso, que é Jesus. Porque se não fosse por ele, nem nós estaríamos lá. Com certeza. Ele é o nosso grande combustível, é ele que faz com que a gente tenha essa coragem, esse ânimo de estar fazendo isso. Então a igreja ela precisa ser relevante no ambiente onde ela está. Ela precisa ser um ponto de esperança para as pessoas que ali estão. Porque as pessoas ali têm várias carências, como a gente disse muito aqui, e elas precisam de um apoio, como se fosse um hospital. A gente costuma dizer que a igreja é um hospital, né? Onde ela está lá para fazer atendimento. Então ela tem que estar forte ali naquele local. A igreja, novamente, precisa ser relevante aonde ela está. Porque senão encaixa no que o Hugo falou aí no começo. Será que as pessoas, elas vão, se de repente a igreja não estiver no local, elas vão sentir falta? Ou elas vão dar graças a Deus que aquela igreja só atrapalhava? Que a gente precisa focar na relevância que a nossa igreja tem no bairro onde nós estamos. A relevância que a igreja do Jardim Imperial, que eu sou membro, ela tem aqui. A relevância que a igreja do Jardim Paraná tem lá na comunidade dela, representada aí pelo Geilson e pelo Augusto. A relevância que a igreja do Bela Vista tem lá no bairro, ali na Cachoeirinha, que é a igreja do Hugo. Não adianta ele falar que eu não tô lá, não tô, mas ele é de lá. É essa relevância que a igreja precisa ter. Das pessoas olharem e saberem que ali é um ponto onde elas podem se apoiar. Com certeza. Valeu, Rafael. Agora, para a gente fechar aí as considerações finais. Augusto, tudo isso que a gente conversou, tudo que a gente viu, do combustível que nós temos para poder fazer a diferença na vida de outras pessoas e levar, né, uma boa nova, uma boa notícia, igual você citou da pessoa que vocês viram, ainda bem que vocês vieram e tal, foi uma boa notícia para ela, né? Foi o evangelho, né, que ela acabou recebendo ali. Qual é o seu sonho de igreja, de cristianismo? O que você espera daqui para frente? Então, um sonho, acho que vou contar aqui duas questões, né? Vou colocar uma particular e outra de maneira em geral. Particularmente, eu sonho em ver toda a minha família seguindo a Cristo, né? E fico muito feliz que hoje, grande parte da minha família hoje já segue, cada um ali nas suas determinadas congregações cristãs, enfim. Mas estão seguindo a Cristo, então eu fico muito feliz com isso. Uma grande parte da minha família que foram conversos aí pela mensagem, então isso eu já fico muito feliz. Mas é um sonho de ver todos eles, né, junto, desde meus irmãos, os parentes todos. E a nível em geral, né, o sonho é de ver esse evangelho sendo propagado e que nós possamos estar mais juntos e unidos. E quando eu vejo ações como essa que está acontecendo aqui, eu fico muito feliz, que mostra que tem pessoas interessadas no evangelho. De verdade, hoje mesmo, na ação que a gente fez dos livros lá, me deixou muito feliz em poder participar disso. Eu não digo nem proporcionar, proporcionar uma questão de Cristo com as pessoas. Eu digo, na verdade, proporcionar sim, para mim, tá? Não para as pessoas, para mim. Isso é muito bom. Então, meu sonho é ver que a volta do Cristo vai acontecer, isso a gente sabe, mas é ver um máximo número de pessoas abraçadas com a gente nessa causa aí, nessa volta de Cristo. Antes, eu queria só fazer uma ênfase aqui, queridos. A Letícia publicou aqui que ela aceita e deseja que a gente faça um culto, né, com os atalaias, o grupo, que a gente possa lá estar com ela, fazer lá um culto, estar junto lá. E aí, acho que é uma questão muito, fiquei muito feliz e, com certeza, falei para ela ali que nós estamos juntos nessa daí, né? Então, fiquei muito feliz aí e é muito bom, dá para ver que esse é o objetivo, né? É isso que nós temos que fazer.
Fico muito feliz mesmo. Muito bem. Agradecendo a você, Augusto, ao Rafael também e ao Geilson, pessoas que diariamente, né, dedicam o seu tempo e a sua vida em prol do Evangelho para que seja pregado. Isso é muito importante, pessoas jovens, exceto o Rafão, né, que deve ter ajudado o Eva a colher o fruto lá no paraíso, todos muito jovens aí nessa empreitada de levar a boa nova do Evangelho às pessoas. O Rafão está com a filha dele ali aparecendo, daqui a pouco ele fala dela. Isso é muito importante. Agradecendo as pessoas que compartilharam, que comentaram, né, que estão aí dispostos a entender um pouco mais sobre o Evangelho, a partilhar um pouco a sua opinião. Já adiantando aqui que a página que vocês estão vendo a live agora vai ser mais abastecida com conteúdo relevante e importante para a sociedade, para que nós possamos usar um meio que todos estão usando muitas vezes para o mal, usar esse mesmo meio, né, para tentar fazer a justificativa do bem. Vale lembrar que estamos em meio, porque para mim está muito longe de acabar, a uma pandemia mundial, em que é lamentável, né, as 163 mil vidas que foram perdidas até o momento, só que para a igreja fica um papel, muito mais fundamental, né, porque o texto de Tiago fala de viúvas e órfãos, que é cuidar de quem ficou, porque a dificuldade, ela a cada dia vem mostrando que a igreja deve ter o seu papel de relevância, porque talvez seja o único órgão que trabalhe dessa forma, sem interesses secundários, né? Se você for ver, existe uma ou outra ali que não faça isso, mas a igreja, como essência, deve ter isso sem interesses secundários. Que nós possamos, tá, pela misericórdia de nosso Senhor Jesus, pelo sacrifício que ele fez por nós na cruz, ter mais consciência de entender a importância de pegar esse conhecimento que temos todos os dias na igreja, todos os dias quando lemos a Bíblia, quando estudamos a Escola Sabatina, que possamos colocar isso em prática, para que pessoas cada vez mais possam ser alcançadas por essa maravilha, que é ser cristão e que ostentar, né, um título tão maravilhoso que é esse, que pessoas possam ser mudadas. Esse é o meu grande sonho, fazer a diferença na vida das pessoas, ser útil na vida das pessoas. A gente vai encerrar aqui agora, eu vou pedir para o Augusto fazer a oração final, pedindo para você compartilhar a nossa live, curte aí, vai compartilhando, manda para o seu grupinho de WhatsApp, inscreva-se lá no canal do YouTube do Atalaias, a gente vai movimentar a página a partir de hoje, um conteúdo bem bacana, e já avisando que no próximo dia 21 ou 22, que é sábado, 21, né? No próximo dia 21, a gente vai ter uma ação muito legal, que é a entrega de lanches, né? Lanches da tarde ali, em algum local aqui da cidade de São Paulo, a gente ainda não definiu, mas você vai ficar sabendo aqui por meio de nossas redes sociais. Agradecendo a presença do Augusto, do Geilson, do Rafael, eu ia falar Matheus, Eduardo, rapaziada, o Davi, a rapaziada que participa também ativamente com a gente no Grupo Atalaias, e que a gente está muito feliz em estar voltando esse projeto, que ele tinha parado um tempo, mas que ele foi muito importante na vida de muitas pessoas e tornará, né, a sua importância agora nesse período tão difícil, e contamos aí com a oração de todos para que possamos conseguir realizar. Amém? Pedir para o Augusto fazer a oração para a gente poder finalizar. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por todas as coisas que o Senhor tem feito. E, Pai amado, por este projeto, nós possamos ir adiante com a tua força, contando que o Senhor, contamos e nós sabemos que o Senhor sempre está conosco. Nós queremos te agradecer, pedir perdão pelas nossas falhas, nossos atos, e pedir, Pai, que o Senhor só nos dê só a vida, né? E a saúde, que o restante nós sabemos que por ser imagem e semelhança de Ti nós conseguimos. Então, Pai amado, esteja à frente dessas pessoas. Obrigado por todas as vidas dessas pessoas que também estavam aqui na live. Os abençoe, esteja com cada um delas, com cada um de nós também. E, Pai amado, que esse projeto, tudo que possamos fazer, seja para a Tua honra e Tua glória. É o que pedimos e agradecemos pelos méritos de Cristo. Amém. Amém.
Forte abraço, galera. Valeu, 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 valeu. Vou encerrar a live aqui. Vocês continuem aí conectados para poder encerrar a live direito. Valeu, forte abraço.